Olá pessoal, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada número 77. Como é que é, Thiago? 77? Uma homenagem ao Basílio É, hoje. tipo, nem até quem não é corintiano lembra disso. A história sempre contava. Ô, Jejum, a fila. Como ele é um personagem divertido, então sempre vai ver. Solada 77, como é que é? Desculpa, eu estou falando de Corinthians porque ontem à noite foi uma várzea, um time que tem jogadores incompetentes e que nem com o Mano Menezes indo lá na formação do time no FIFA Soccer, colocando all over attack, assim, tipo, sabe, tipo, movendo tudo pra frente, não dá certo. Assim, cara, você não faz um gol nada contra, glorioso CSA, mas tipo, você não faz um gol em 90 minutos do CSA, cara, não é o pênalti que você vai reclamar, entende? O que não exime de reclamar que sim, a arbitragem foi uma várzea. A não anula B. Então é. Investigamos que tem a ver, a abertura tem a ver com o tema do episódio de hoje, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Dias de glória, só que não. E a dia de agora, só que não, exatamente. Eu já vou deixar pro Thiago usar o codinome desse episódio, porque esse episódio, você já leu ali, você já leu pela descrição, são dois discos que não merecem nem roteiro, apenas nossas anotações. É assim, o nosso desprezo, aquele momento que bandas, como é que é? Spoiler, eu tava comentando com uma amiga minha que o Solada ia fazer especial desses discos e, tipo assim, ela falou: Socorro, por que vocês fazem isso com vocês? Não, Mariane Souza, minha grande amiga, nós fazemos isso em nome da nossa audiência. Ouvimos os discos para você pensar mais de uma vez se você vai ouvir ou não mesmo. E aí, como é que é a tua definição, Thiago, que tu deu para esse episódio? A gente tem que botar uva passa na farofa, né? Exatamente. Azedou a farofa, né? E aí vem o momento assim, Thiago, por que que essa farofa azedou e a gente tem dois representantes de uma farofa que colocaram mais uva passa do que farofa e nhoque mesmo nela? Não, a gente vai falar, né? São duas Extreme e Skid Row, são duas bandas que são bandas da transição dos 80 para os anos 90, né? Então, são das bandas meio icônicas, porque elas não são exatamente o hard farofa dos anos 80, mas não são o som dos anos 90 ainda. Então, e foram duas bandas que lançaram no primeiro trimestre de 95, tanto é que a gente tá chegando atrasado nesse episódio, que a gente já tá, essa pauta a gente já tá remoendo faz algum tempo. A gente tá criando coragem para ouvir os discos, volta. Na verdade, os tempos que a gente tem, porque são dois discos para ouvir, né? E exige atenção, porque foram dois discos que a gente não ouviu muito na época que eles saíram, assim. A gente já tava eu pelo menos já tava em outra linha, assim, do que eu ouvia. Mas são duas bandas que surgiram ali, estouraram no final dos anos 80 para o início dos anos 90 e apresentavam, por mais que a matéria-prima fosse a farofa oitentista, elas nunca foram puramente farofa oitentista. Eu acho que era esse o grande mérito que eles tiveram, inclusive para eles terem surgido, terem conseguido se firmar nesse final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que aí chega 95, né? Essas, essa farofa dos anos 90 já não tinha mais uma demanda muito grande no mercado americano, principalmente. Mercado europeu, uma outra lógica que funcionava, mas também não tinha uma demanda tão grande ainda. Onde ainda existia uma certa demanda, por isso acredite ou não, era no Japão. E vai ser o melhor resultado desses dois discos vai ser pelo Japão, ser no Japão mesmo. Mas o grunge já tinha chegado. É muito, assim, se a gente fala dos 92 e 93, que porque o Nirvana lançou Nevermind em 91, mas eu sempre bato nessa tecla que em 91 ninguém ouvia Nirvana aqui no Brasil. Só ouvia Nirvana aqui no Brasil quem tava ouvindo só o Thunderbird ainda no lado B da MTV, que ainda não era nem o Massari nessa época. Agora, final de 91, Nirvana começa a engrenar, 92 pega, mas 92 você vai ter discos que ainda são anos, tipo Def Leppard lança o Adrenalize, que faz sucesso. Você vai ter depois o Aerosmith lançando Get a Grip, mas cada hora isso vai diminuindo. Essa pressão dos anos 80, essa sonoridade dos anos 90, dos anos 80 vai perdendo tração dos anos 90. Então quando chega em 95 já não tem tração nenhuma. Eu acho que esse é o grande ponto.
Essas bandas chegam ali e olham, tipo, se elas lançarem um disco como se fosse 1992, por exemplo, numa pegada que 92 permitia que se lançasse, talvez o disco fosse, o resultado fosse pior ainda do que foi já para essas duas bandas. Então era o jeito de olhar para o que estava lá e vamos ver como que a gente sobrevive. E aí, assim, não foram só essas bandas que fizeram isso. Acho que é um dos pontos que a gente pode falar. Várias bandas caíram nessa espécie de armadilha, assim, se a gente for falar dos anos, desse meio dos anos 90. Assim. Você vai ter o Warrant lançando discos que. Uma vez vai ter Dokken lançando. Acho que o Dokken em 95 vai lançar um disco. O próprio Slash vai lançar o Five O'Clock Somewhere em fevereiro. O Dokken em maio tá aí pra fazer 30 anos também do Dysfunctional. Você vai ver em junho vai ter o Wasp lançando Still Not Black Enough, que tem uma outra pegada. Em março teve o Warrant lançando Ultrafóbica. O Dog Eat Dog do Warrant era muito diferente, porque eu lembro que uma vez eu peguei o Dog Eat Dog pra ouvir, assim, numa locadora de CD, na locadora de CD do meu tio, e eu ouvi e falei, nossa, só pesado isso aqui, banda diferente, legal, isso aqui. E sem associar que era o Warrant de Cherry Pie, porque não tinha absolutamente nada a ver, assim. O disco não era tão ruim, assim. O Vince Neil vai lançar no final de 95 um disco. Em 94, o Motley Crue lançou o disco auto-intitulado deles com o Joe Corabi, que eu acho o melhor disco do Motley Crue e talvez das melhores bandas, das bandas que mais bem tenham conseguido igualar chegar nessa sonoridade dos anos 90, assim. Mas o fato é que o Extreme e o Skid Row não chegavam do mesmo ponto nos anos 90. Eu acho que o Subhuman Race vai ter essa vantagem comparativa em relação ao Waiting for the Punchline. Porque o Skid Row já tinha no Slave to the Grind lançado um disco ultra pesado. Já tinha deixado aquele hard farofa para alguma coisa bem pesada e que encaixaria no contexto dos anos 90, sabe? Tipo, não era ainda o ultra pesado de groove que vai tomar conta a partir do Helmet, principalmente Pantera, Rage Against the Machine, até o Sepultura, de certa forma, mas era um pesado que botava a banda separada daquela galera do hard farofa dos anos 80. O Extreme, por outro lado, ele faz muito sucesso com o Pornografite, que tem uma pegada punk, funk, que poderia até colocar a banda próxima de um Red Hot Chili Peppers, Faith No More, se eles quisessem seguir Mesmo por com esse duas caminho. baladaças no disco. É isso. Só que em 92 o Extreme lança Three Sides to Every Story, que é basicamente um desconceitual, uma ópera rock. Hum. Então, guardadas as proporções, o Three Sides to Every Story pro Extreme foi mais ou menos, teve um efeito parecido com o que aconteceu com Streets do Savatage, que você lança um disco conceitual em 1992, que era completamente, 91, 92, completamente fora do contexto para alguém querer vender esse disco, querer marketear esse disco. E então, quando a gente chega em 95 e as duas bandas querem se adaptar para a sonoridade em voga no mercado fonográfico de 95, o caminho que o Extreme tinha que percorrer era muito maior do que o caminho que o Skid Row tinha que percorrer. Isso vai ficar claro na qualidade dos dois discos, né? E duas coisas aqui. A primeira, 94 tem aquele momento triste do Kurt Cobain. Como é que é? O dano foi feito, literalmente. Literalmente. O dano, infelizmente, à pessoa. O dano musical foi feito, do tipo, tá, e agora isso aqui vem, atropela, risca todos os discos, eu preciso encontrar outras coisas. Mas é muito engraçado, e daí eu vou te puxar para outra coisa, que é muito engraçado porque a gente sempre fala da crise das bandas de rock progressivo dos anos 80. Que é aquela hora que, tipo, os prog tem que se encontrar, assim. Como é que é? Ó, Vira tudo a OR, né? exatamente, vira tudo ORs, vira. Como é que é? Honor of a Lonely Heart, Companhia Limitada. Talvez seja a coisa mais emblemática, assim, do rolê. Tem um amigo meu que
o Spulder, um grande amigo meu que, tipo assim, gosta de jazz antigo, mas se você mostra a Under of a Lonely Heart, a pessoa pira, assim, sabe? Sai do esquadro, assim. E esse miolo de década pro hard rock também tem isso, assim. Só que você falou uma coisa, o Skid Row já, e o Skid Row tinha uma coisa muito interessante. Por mais que o Sebastian Bach fosse o glorioso apelido, como é que é, Sebastian Barbie, é aquela coisa muito interessante, assim, não os últimos, que ele já anda complicado, mas eu lembro de ver um show, eu vi ele um show solo. Ele é aquele cara que ele é um destruidor no show. Ele é um cara que ele vai te entregar um show, assim, como diria uma cantora alemã, um showzaço. Ele vai te Mas entregar. era o que também não estava em voga nos anos 90, né? Nessa metade dos anos 90, os shows não eram esses ultra shows do vocalista, era aquele show tipo Ed Vedder como principal frontman, o Chris Cornell como principal frontman, que é o frontman que canta parado, assim, né? Exato, exato. Aí é que eu Então era um tenho que negócio falar. meio over, assim. Só que a impressão que eu tenho, assim, que tá, mesmo com o nariz torcido, a performance do Skid Row tinha um certo pré-underscore conceito. Vou ver o Barbie cantar, vou ver a coisa cantar, mas você virava, você dizia, ok, tipo, esses caras aqui tocam bem, tipo, você se vendia. Agora, o Extreme talvez seja o pior de todos, entende? Tipo, por mais que você dissesse, putz, é uma banda super talentosa, os quatro são quatro medões, mas que na hora do, sabe, o preconceito, e isso que depois eu vou comentar, isso que, por exemplo, no Pornografite tem duas baladas que são assim, tipo, eu sempre digo que todo mundo olha pra balada errada, todo mundo olha pra More Than Words, saúde, quando Wholehearted pra mim é uma senhora baladaça, assim, tipo, pra mim é das top baladas Eu acho que assim, é que More Than Words eu acho balada Wholehearted, eu acho que não é balada exatamente, Exato, é essa a né? graça Ela tem dela. aquela parte daquela coisa acústica e tal, assim. E isso, tipo assim, daí você dizia, tá, então eu vou ver que esses caras vão colocar na jogada. E aí eu ia brincar assim que no Subhuman Race eu ouvi ele para fazer esse programa. Agora eu confesso que o Extreme, bah, eu voltei no Wholehearted, eu parei no meio, eu voltei como é que é naquela do Over the Rainbow do que é a melhor música do Six, que tipo, que é para mim uma das melhores músicas de 2023, a gente falou em outro programa. Tipo, eu precisei voltar em outros momentos da discografia para dizer assim, é essa banda mesmo, sabe? Tipo assim, não perca fé, continue a ouvir o disco, sabe? Tipo, não perca fé que tipo você precisa achar força para chegar lá. Então, talvez o Waiting for the Punchline é um disco mais difícil, entende? É um disco mais complicado. É, ele é mais arrastado um pouco, né? Eu acho que. Aí é o ponto que a gente fala. O Skid Row, o ca- a ponte que o Skid Row teve que percorrer não era uma ponte tão grande assim. Pro Extreme era muito difícil, assim. E a gente fala. E quando vai falando o disco, não era pra ser tão difícil assim pro Extreme, porque tinha um outro modelo de sucesso dos anos 90 que cabia muito mais pro Extreme. A gente vai falar mais à frente disso. Que não era o Extreme, não precisava copiar o Soundgarden. Acho que é esse o ponto. O Skid Row vai puxar as influências ali pra ele, assim. Agora, eu acho que duas coisas que a gente vai falar desses dois discos ali é que a produção é muito anos 90 para os dois. Aí é uma coisa que as duas estão muito próximas ali. O disco do Extreme é autoproduzido, né? Foi o Nuno Bittencourt com o Bob Saint John que produziu. E o Skid Row foi produzido pelo Bob Rock, né? Então, é, assim que vai ser o The Coach também vai chamar o Bob Rock para produzir o disco deles, o disco do Bode de 94 também. Então, que eu não sei muito bem porque que as pessoas estavam indo atrás do Bob Rock, sabe? Tipo, foi feito Black Album quando você tava procurando uma sonoridade que não era a sonoridade do Black Album exatamente pro seu disco. Mas, assim, o disco tem aquelas guitarras bem agudas, né? As guitarras, aqueles timbres bem médio para agudo. Guitarra, a bateria secona, aquelas caixas secas, assim. E os graves não lá muito gordos. São principalmente o disco do Extreme tem baixo pra caramba, mas o baixo parece uma guitarra um timbre um pouco mais grave, assim. Total. Parece baixo, assim. E é aquilo, isso é anos 90 puro, assim. Eu gosto de sonoridade assim, falar que é
me incomoda, mas a música tem que ser boa também, e aí é um outro problema. Veja bem. Mas você vê que o Extreme simplifica pra caramba os arranjos, tipo, é uma guitarra só, tipo, você vê que no Bittencourt mal faz, parece mal fazer overdub de guitarra durante o disco, e isso acaba sendo um problema. Várias das músicas do Extreme, do disco do Extreme, é baixo e bateria conduzindo a música com o Nuno Bittencourt pontuando, uns efeitinhos aqui, outra coisa aqui, de vez em quando levando um riff pra música, de vez em quando fazendo um solo pra música ali. Um solo que seja solo mesmo, não seja uma tentativa de fazer uma melodia meio perdida, assim. Mas, Aí. Mas pode dizer. não, não, não. E uma coisa que pra mim tem uma hora que joga contra no Skid Row, mas que pra mim joga, tu deixou de falar dele e o que isso nos leva a Van Halen 3 é Gary Sharon. Tipo, a impressão que eu tenho é que, tipo, ele. Como é que é? Você tem dois. Como é que é? Você, caro ouvinte, ou caro espectador, você nesse momento tem duas escolhas. Se você quer olhar esse argumento por um lado, se você quer olhar esse argumento por outro lado. Por um lado, você pode dizer assim: ah, não, ele não queria cantar do jeito que ele tinha cantado nos outros discos. Ok, argumento. Lado um. Lado 2 do argumento. Você escolhe, você decide, eu diria o programa. Tá cantando quase desleixado, entende? Tem umas horas que você olha e diz assim: hã? Essa mesma pessoa, sabe? Tipo, tipo, Isso, é assim, ele olha pro Chris Cornell como um role model, só que o Chris Cornell é espontâneo o jeito dele cantar desse jeito, sabe? E pro Gary Cherone não é. Pro Gary Cherone parece que ele não tá se esforçando pra fazer de fato, ele tá preocupado. Vou deixar, vou... Algumas horas eu não acho nem que é ruim isso. Algumas horas você vê que quer dar uma sensação de sinceridade, honestidade, espontaneidade no jeito de orgânico. cantar. Só que não é o jeito dele, não é o jeito da música, porque parece fake, parece que ele tá fingindo aquilo. É ruim, é um problema isso. Perdão, e é uma coisa tipo assim: se você sabe usar esse recurso, é legal. Agora, quando você só usa esse recurso, é tipo o Grêmio sempre cruzando, dando balão pra área. Cara, não vai dar É o certo. problema de você não ter um produtor, né, nesse caso, que você tá fazendo um negócio, você não tem um produtor que, pra olhar, fala, esse take não ficou legal, assim, cara, sabe? Vamos refazer de Tipo, outro eu jeito? entendi o que a gente quer fazer, mas podemos fazer de outro jeito. Eu acho assim, o Skid Row, por outro lado, o Skid Row ele vai incorporar Pantera na sonoridade, vai incorporar Corrosion of Conformity na sonoridade ali, que tipo, o Metallica vai fazer muito isso no Load. Vai incorporar um pouco de Soundgarden, um pouco de Helmet, um pouco de Pearl Jam até na sonoridade, mas o Skid Row incorpora na sonoridade dele. A Extreme parece que abandona a sonoridade dele. Parece que a Extreme tá largando o que fez Extreme ser Extreme pra fazer esse disco. Enquanto o Skid Row tá tentando juntar os pedaços. E nisso o Skid Row se dá muito melhor. Assim, o problema do Skid Row não é a sonoridade das músicas. O problema do Skid Row é que as músicas não são tão inspiradas, porque aí era um problema. E aí, outra coincidência que as bandas têm, as duas bandas não duram até o final de 96, né? Essas bandas, é o ciclo desses discos que vão fazer com que essas bandas implodam, assim. O do Extreme é uma saída amigável, né? No do Bittencourt não tá feliz, fala, vou fazer disco solo e a banda resolve terminar. Faz sentido, sabe? A gente não tem Valeu. ninguém dando interesse. E aí nisso surge o convite pro Gary Cherone e pro Van Halen e ele topa. Agora, Skid Row não, Skid Row já entrou em estúdio tretado internamente, com uma distância gigantesca da trinca que tá até hoje na banda, do Rachel Bolan, o Scott Hill e ah, meu Deus do céu, o Dave Sabo, o Scott Hill e o Rachel Bolan, contra o Sebastian Bach e o Rob Affuso. Já tá rolando. Não que o Rob Affuso estivesse do mesmo lado do Sebastian Bach, mas ele já tá meio que escanteado também. Então, e quando eles vão gravar o disco, eles já não estão falando a mesma língua. E aí você tem o problema que é, eles tinham gravado todos os discos com eles até então com o Michael Wagner de produção. E nesse eles vão trabalhar com o Bob Rock, que tem outro tipo de produção, outro tipo de abordagem em estúdio. Então, pra eles, assim, eles já não estavam se dando bem, e quando entraram em estúdio, era tudo diferente do que eles estavam confortáveis fazendo. E isso fez com que eles quisessem acabar logo essa experiência de lançar o disco, sabe? Vamos lançar logo. E aí algumas dessas músicas eu acho que são músicas muito boas, que poderiam ter sido músicas de altíssimo nível se tivessem sido bem trabalhadas.
Acho que o Subion Race peca nisso, peca em músicas. As músicas são desleixadas, sabe? As músicas. Sabe, tipo, ó, essa música merecia um refrão bom. Sabe? Não tem, sabe? O refrão é meio qualquer coisa ali. Enquanto o do Extreme é perdido sem saber o que tava fazendo mesmo. E aí lembra que em 96 o Skid Row vai implodir e começa a implodir a turnê, eles já dizem que é ruim demais, e a implosão quase final deles é aquele show do Monsters of Rock aqui no Pacaembu em 96, que eles são sanduichados entre Motorhead e Iron Maiden, assim. E aí são vaiados, joga tudo quanto é coisa neles ali. Eu tava na grade desse Rock in Rio pra ver ali. E eu tava achando o show até legal, porque eu gostava das músicas as poucas músicas que eu conhecia do Suburban Race. Gosto de Skid Row pra caramba, principalmente do Slave to the Grind. E eles entraram pra fazer um show pesado, sabe? Só que a derrota já tava declarada antes do jogo. Você tá tocando depois do Motorhead antes da Iron Maiden, amigo. Ninguém E, tava muito pois, preocupado com o que você ia fazer. Tanto é que nos shows seguintes eles invertem, assim, acho que vai ter no Rio de Janeiro, Argentina, eles jogam Skid Row pra antes do Motorhead, porque sabem que não tinha condição, se pudesse até se tirava o Skid Row da jogada, se fosse isso. E aí diz que depois dessa turnê o Sebastian Bach não se acerta mais não, com os outros três, eles não se entendem mais nada, tanto na sonoridade que eles vão querer levar para um próximo disco, as músicas, as demos que mandam pro Sebastian Bach acham que as músicas são muito ruins, quanto o Sebastian Bach chega uma proposta para eles abrirem o show de reunião do Kiss ali, daqueles shows do Cobo Hall que teve lá. Quem acabou abrindo foi o Alice in Chains. E o Skid Row diz que acha que não é uma banda de abertura mais, que não tem que abrir pro Kiss. E o Sebastian Bach fica fulo da vida, e aí é a hora que não tem condição, os caras não têm mais ideia do que eles estão fazendo. tipo, não, só não. Só se só perder o ticket, como é que é? Troféu Dream Theater fazendo o mesmo setlist da tour no fim do Rock in Rio de melhor decisão de turnê. É, né? Tipo, não. E o que é engraçado, assim, que nesse show do Cobo Hall, que passou em pay-per-view, tem o vídeo disso, aparece pra caramba o Sebastian Bach ali numa área VIP, empolgadíssimo vendo esse show, né? Sim, tipo, e uma coisa que assim, noves fora algumas performances no Bangers do ano passado, foi do ano passado que foi terrível aí Ano no passado, foi Summer Breeze do ano passado, que foi lamentável, mas já estava sendo lamentável há algum tempo, Sebastian Bach. esses tempos atrás, eu não sei por que cargas d'água, caiu um vídeo dele caiu um vídeo dele numa loja de vinis na Califórnia, que é uma loja de vinis que faz uns programas. Ah, da Amoeba, né? What's in My Não, Bag, não, né? não, é um outro. Não, não é? É um que tá totalmente formatado pra TV e os caras jogam pro YouTube. E aí, tipo, ele fala de menos discos, mas ele fala, e você vê, tipo assim, que o cara, ele é um nerdzão, tipo assim, como é que é? Vamos fazer uma brincadeira. Tipo, seria muito legal colocar esse cara do lado colocar numa mesa de, colocar dentro de uma moíba fechada, fechar ele dentro de uma moíba com ele e com o Michael Ockerfield, tipo assim, tá, e aí agora? Agora eu quero ouvir vocês falando de rock, hard rock 70 e 80. Agora eu quero ouvir vocês brincando Eu, aqui. então, eu tenho a sensação que ele é menos, assim, que o Ackerfeld. Eu acho que ele é. Acho que o Sebastian Bach é menos nerd disso, assim. O Sebastian Bach ele é mais metaleiro mesmo, menos nerd de hard setentista do que o Michael Ackerfeld. Mas eles falando sobre metal oitentista deve dar uma conversa boa, assim. Sabe, tipo assim, eu só ia ficar baixando cerveja, tipo, na minha conta, assim, ó, pra eu ver esses caras conversando. É, a única coisa, só pra dar um adendo ali, eu falei Kiss Coborral, como fosse o show, mas eu não faço a menor ideia de onde foi esse show de reunião do Kiss. Eu sei que eu já vi esse vídeo algumas vezes e É o da tocava, MTV? acho que no manifesto, passava esse vídeo várias vezes e aparecia o Sebastião Bach pra caramba. É o, Foi é um o- dos primeiros shows do Kiss mascarado da reunião. Ah, não, 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 tá, tá, tá. Não, não, porque eu tô lembrando do acústico, que quando passa o clássico acústico, que é a reunião, e passa na MTV, tipo, uau, vai passar na MTV, tipo, esse eu Um lembro dos pra primeiros caramba. shows deles mascarados era bootleg, assim, que acho que no manifesto toda hora passava, assim, eles deixavam passando na televisãozinha que tinha no manifesto dos anos 90. Caro pra caramba esses bootlegs, você já estava lembrando. Tipo, o Tour do Psycho Circle. Que desculpa, por mais que tenha. Agora você vai cancelar o solado, agora você vai parar de ouvir o solado.
que tem aquelas babas do tipo. I pledge allegiance to the state of rock and roll. E como é que é? We are one. Que é a letra mais chat GPT da história do Kiss, assim, tipo. Isso, né? O show é no Tiger Stadium. hum, Não é no Cobo Hall, mas é em Detroit também, assim, que foi esse tem no YouTube o show inteiro ali, se procurar vai ver que aparece direto Sebastian Bach. eu agora vou depois voltar pro meu Psycho Circus. Como é que We are one. O Everywhere disco I ruim go. pra diabo, assim. Mas eu vou. Como é que é? Apelo. Como é que é? Qualidade do disco baixa. Apelo afetivo alto. Tipo. Eu duro que a Psycho Circus é uma música legal pra caramba, mas só ela, né? O resto do disco é uma porcaria. Mas eu. Enfim, estamos mudando o assunto, Os voltemos discos são pro. tão complicados que a gente acaba naturalmente mudando. Mas aí é aquela coisa, como é que é? Olhando como é que é teu glorioso faixa-faixa, né, Thiago? Deixa eu fazer a minha cola aqui. Vamos fazer um confronto de faixas, né? Porque são dois discos que têm Hum. 13 músicas, apesar do disco do Extreme, se você procurar no stream, só vai ter 12. E quem comprou o disco nos Estados Unidos só tinha 11. Mas no Brasil saiu com 12 e a 13 escondida, assim. E a 13 é só a faixa título, né? Coisas dos anos. Como é que é? Coisa dos anos 90, assim, né? Mas Essa música enfim, escondida. E vamos era lá. uma coisa que, tipo assim, que a fita cassete conseguia fazer melhor, porque o CD tu ainda consegue olhar, Você espera é, terminar, né? Você vê mas que a tem fita mais cassete tempo. Às vezes você. tinha uns com. Assim, eu tinha. O meu primeiro aparelho de CD era aqueles que não dava pra você saber porque não aparecia o tempo das músicas, então não aparecia o tempo do disco. Então, quando eu ficava no vazio ali, às vezes você já pegava, apertava o botão pra tirar o CD, assim, você não esperava terminar. Você nem, às vezes nem via que não tinha terminado direito, assim. Aí agora já tinha depois aqueles que tinha que você conseguia colocar o cronômetro regressivo pra você saber quantos segundos faltava pra terminar a música e tal. Dava pra você ver, opa, faltam 7 minutos aqui ainda. Gastando o dedo no fast forward. Isso. Mas vamos lá, é um disco de. Aí a gente vai falar um disco de 65 minutos, o disco do Extreme, e um disco de 56 minutos do Skid Row. Então você vê que ouvi-los uma vez exige 2 horas do nosso tempo. Ter o negócio. Mas vamos lá. Primeiras faixas. There is no God contra My Enemy. Olha, meu veredito, tá? Perdão a minha voz de rádio de madrugada. Eu fiz hoje eu vou ser cruel, tá? Como é que é? Olha, aqui é complicado, porque assim, There is no God eu marquei assim. Se fosse curta, ajudaria. E depois My Enemy, assim, não é ruim, mas não é Skid Row. Entende? Tipo, é complicado porque já começa tenso, entende? Já. A There is no God são 6 minutos de música, né? E assim, e ela joga no lixo os 20 primeiros segundos, nesse clima de despojado dela, fazendo uns ruídos nada a ver, assim. E aí começa no riff com efeitos, que é muito cópia de Soundgarden, assim, e não vai muito melhor do que isso, sabe? Tipo, aquela coisa que a gente falou da bateria segurando a música ali. Mas assim, ela é ruim com música de abertura e ela é uma música ruim, assim. Não é nem que ela não funciona pra nada, acho que ela é bem ruinzinha mesmo. A My Enemy, eu acho que é uma música que tem cara de abertura, já começa dando uma pancada na tua cara, o disco que tá abrindo ali. Mas não tem cara de Skid Row, eu concordo, essa pegada meio groovizenta dela, tentando puxar groove ali. Mas assim, você percebe que tem o Sebastian Bach cantando num tom médio ameaçador antes de entrar das rasgadas de vocal dele, você vê o baixão no talo ali. É uma música melhor, assim, então acho que aí o meu primeiro voto vai pro Sebastian Bach, vai pro Skid Row 1-0 nessa briga aí. Vamos embora, então. Cynical versus Far Sign. A Minhas anotações. Cynical que dentro do disco tava escrito Cynical Fuck, o nome da música. A minha anotação é como é que é Cynical. A banda vai para um lado e o Gary Sharon vai para o outro. Aí depois, Isso que é? é também riffzinho de groovezinho, coisa tentando levar, mas Nuno fazendo back vocal distorcido no negócio.
Mas É, eu acho que tem uma parte legal dela que é o pós-solo dela. Assim. Quando ele só tem uma coisa meio Van Halen que o Nuno tenta colocar lá. Não funciona direito, mas é uma música de 5 minutos perdida de novo, sabe? É meio desleixada, sabe? Aquela impressão que a gente fala do disco, que eles não estavam a fim de trabalhar a música. é. Só que daí depois vem Fire Sign, que pra mim, assim, falta uma pegada, mas feia não é. Daí entra a parte mais moderna e esquece tudo que eu falei. Então, eu acho que a diferença dela é que a Firesign não se arrasta. Sabe, a Cynical parece que ela chega em 4:41 como se parece, mas você ouvindo parece que teve 7 minutos e meio. A Firesign chega em 4:54 mais tranquilamente, assim, a música vai se construindo mais normal, assim. Ela continua pesada, continua com foco em groove ali. Eu acho que tem uma melodia na ponte dela, uma melodia que é mais legalzinha, assim, mas o refrão travadão, não é lá muito inspirado. É mais uma daquelas coisas que eu falei de Skid Row. Bob Rock podia ter sentado e falou, vamos fazer um refrão decente pra essa música? Tá funcionando legal, esse refrão não tá, assim, sabe? Vamos lá, vamos tentar, assim. Mas aí também, pra mim, é outro voto pro Skid Row, porque a Cynical é sofrido você chegar no final dela, assim. Triste. Eu tô em A tempo, Farside é mais tô batendo. tranquila, assim. Em tempo eu tô É, batendo. 2-0 pro Skid Row até agora aqui. Exatamente. Tell Me. Aí Tell eu. me something I don't know. Daí eu coloquei assim, minha anotação de Tell Me. Coragem de colocar essa música no disco em terceira, hein? Se bobear, a pessoa para nela e larga logo. Aí É jogou contra isso. pra caramba. E aí É. depois, como é que é? Já passo a bola pra ti. E daí no lado do Skid Row tem Bonehead, que eu coloquei assim, falei, legal essa do Ramones bem acabado. É, né, do Skid Row foi minha anotação foi punk rock hardcore. É do cara. É, mas assim, até a Missão Final I Don't Know ali é chupinhada de Soundgarden puro. Você quer ver ali onde até o Cherone copia desgraçadamente o Chris Cornell nessa música. E assim, tudo é meio deprimente. Inclusive, o Nuno Bittencourt faz uma guitarrinha no refrão que você fala, mano, não, Não, cara, não é a sua fazer isso. Pra que você tá querendo fazer isso, cara? Não faz isso daí, assim. Na hora, tipo, no solo também não vai pra lugar nenhum, assim. É outra música, 6 minutos e meio, outra música que se arrasta por 6 minutos e meio, sabe? Tipo, ela tem um final que parece que vai ficar o melhorzinho, mas não é também. É um disco, início péssimo desse disco do Extreme. São 3 músicas muito ruins, assim. E a Bonehead é aquilo, sabe? Tipo, a banda tinha acabado no Besides Ourselves, que é o disco anterior, né? Que foi o disco de covers. Teve o cover Psychotherapy, que virou single. Eles mostravam esse pode. lado punk deles que eles gostavam ali. Assim, né? Tipo, tem umas letras esquisitas. Sebastian Bach ali, com If You're a New God, Let Me See a Miracle, assim. Exatamente. É. Assim, até o solinho até é bem punkzinho. Agora que é legal dessa música é que o Sebastian Bach canta do jeito dele. O Sebastian Bach não tenta copiar um vocal punk, ele canta como sendo Sebastian Bach. Então é outro ponto pro Skid Row ali pra mim. 3-0 nessa brincadeira. Ih, fácil. É aquele Ah, 3-0 do tipo que o time tá humilhando o outro, né? Assim, se fosse falar, se cada um fosse ser placar, em vez de a gente dar um gol pro jogo, a gente fosse determinar um placar, teria sido tipo 3-0, 4-1 e 4-0, assim, sabe? é. 3-0, 4-1 e 4-0, sabe? Assim, 3-0, 3-1 e 4-1, sabe? As vitórias estão sendo vitórias fáceis, Skid Row até agora. Veja bem. Daí pra mim vem uma coisa que, tipo, vai causar celema no solar. Daí vem Hip Today com Extreme, que é o Gemerson rindo no meio da briga, o Gemerson rindo no meio no meio da derrota. Cara, você não faz troça do outro, cara. Você quer chamar azar, você faz troça do outro, cara. Tipo, não faz isso. Tipo, é uma lei clássica da vida. Não importa se você believa em alguma coisa, tipo, não faz troça, entende? Tipo assim, os últimos caras que fizeram isso foram os caras do Google naquele projeto do Stadia, que era um projeto de streaming de jogos que ficaram caçoando de um monte de plataforma morta. Todo mundo falou, não faz isso, cara, não é legal ser caçoar dos mortos. Tipo, 2 anos e meio depois, tipo.
a plataforma do Google, putz, esse investimento foi jogado fora, assim. E a Hip Today, eu lembro de uma entrevista deles, essa eu vou pedir, talvez alguém vai comentar isso. Eu lembro de ver eles na MTV dando uma entrevista e falando, não, isso aqui é para essas pessoas que vêm e que ídolos que depois morrem e que depois somem, Hip Today, Gone Tomorrow. Desde lá para mim assim, tipo, é uma coisa tipo, não me clicou. Ah, mas eu achei que eles falam a letra, prestando atenção na letra, ouvindo agora, achei que eles estão falando deles, assim. Sim, também um pouco Sabe, eles assim. estão dizendo eles, tipo, tanto é que tem uma hora que eles soltam numa letra, ah, Hope I don't die before I get old, né? Tipo, Talk About One Generation. exatamente. Assim, mas eu lembro dessa música da época, assim, a única desse disco é a única música que eu lembro de ter ouvido na época. E eu achava, não achava essa música ruim, não, assim, ela dá esperança ali. É o Mangini na bateria, né? Primeira que tem o Mike Mangini na bateria, que não é o Paul Geary, que o Paul Geary estava abrindo uma empresa de empresariamento de músico, que é a profissão dele hoje, e é uma profissão, ele está bem remunerado fazendo isso. Então ele sai no meio da banda, no meio das gravações. Aí tem o Mike Mangini, talvez o primeiro trabalho de repercussão do Mike Mangini. Eu acho que ele tinha gravado junto com a Annihilator antes, mas quem que é Annihilator na fila do pão, né? Culpa. Exatamente. Agora, assim, mas essa música, ele grava essa música, assim. Eu acho a música legalzinha, acho que funciona, assim, não é o Extreme que a gente gostava de antes, mas é uma música boazinha, legalzinha, funciona ali. Tem uma solo é meio fritação, pelo menos eu no Bittencourt tentando fazer alguma coisa mais dele, apesar de não sendo. Mas é aquilo, a sensação que eu tenho dessa música é que ela é uma jam que virou música, assim. Você não acabou, você não terminou de o Polir. processo da composição de polir aquilo, a ideia. Parece que na hora do solo dá muita sensação, sabe? Tipo, eles estão se divertindo tocando e de repente aparece uma parte da música e ninguém se preocupa em, oh, vamos pegar isso aqui e trabalhar. E aí, pelo Era lado. beat, Perdão. vai pra Lindsay Beat Lohan Yourself tem Blind. Beat Yourself, que começa bem, mas vira uma gritaria. Tipo, bah, essa aqui é páreo duro. Essa aqui é páreo duro. Beat Yourself Blind, né? Beat Yourself Blind. Essa aqui é É, páreo duro. sim. Passou do ponto, né? Aquilo. A música começa já metal noventista derivativo, mas que não é tão ruim assim. Mas aí ficando mais exagerada, na ponte pro refrão fica exagerado, e na hora que chega no refrão é embaraçoso, né, cara? É o Sebastião Bach tentando soar como o Filipinho Selmo, né? Assim. E nada a ver, né? Assim, hoje em dia é cringe, né? Na época já era um embaraço desnecessário, porque não é o Sebastião Bach. O Sebastião Bach tem drives agressivos, ele não precisava fazer isso com a voz pra entregar. Mas é aquilo, sabe? Do tipo. Tem, assim, falar que tem uma partezinha meio melódica, assim, na parte C da música, na codazinha antes do solo, que é a melhor parte da música, mas dura tão pouquinho, cara, que. Mas daí pra mim, assim, pra mim é a hora que é o primeiro ponto do Extreme nessa briga ali, vem agora. Mas é aquilo, aquele 1-0 com o gol que. Tipo, gol contra. É o como é que é. Exato. O como é que é. O zagueiro tentou dar um chapéu no. O jogo tava tão fácil que o zagueiro quis dar um chapéu e acabou levando o gol contra, assim. Exatamente. Deixa eu marcar isso aqui que já foi. Pera aí. Eu tô É, aqui. Eu tô aqui. 3-1 pro Skid Row na minha contagem, Na assim. minha tá 4-0, mas eu tô separando por cor aqui pra gente ter. Aí depois veio Extreme com Naked, que eu marquei pra mim assim, não seria ruim se não se fosse mais curta. Tipo, ok. Também, 5 minutos e 46, né? Assim. E depois a contrapartida dela é Aileen, uma balada mais diferentona. Então, a Aileen é o Skid Row indo pra Alice in Chains, né? Pegando o formato anos 90 de balada pra fazer ali, tipo, até Cemetery Gates, de certa forma, me lembra um pouco ela, mas indo pro Quiet Loud Quiet, assim, né? Que é Quiet Loud Quiet, que é a fórmula Pixies que depois o Nirvana vai fazer e que o grunge usa bastante de saber fazer isso daí.
Essa Naked começa a ameaçar ser acústica, mas não é. Aí, assim, mais uma vez, aquela hora da música tentando crescer, tentando criar uma intenção. Às vezes me lembra um pouco de Led Zeppelin na música, assim, mas eu acho que é muito ruim o vocal dela. O vocal é muito péssimo, assim. O Gary Sharon tá muito mal dessa música. Sabe, o refrão é sem graça, ele gritando, né, naked. Essa é daquelas que eu falo, que eles soltam naked, naked, com a voz meio quebrando, assim. Sabe, com a sensação de tentar vender uma espontaneidade que não existe, assim. E vai falar até um riffzinho legal. Essa música tem 6 minutos, de vez em quando, daí do nada aparece um riffzinho legal ali com uns 4 minutos, mas dura pouco também, não salva muito a música. Do Skid Row, aquilo eu acho que a linha é uma música que funciona. Eu acho que eles podiam ter lançado essa música como single na época. Não entendi porque não lançaram. Era uma música que encaixava bem no contexto dos anos 90. Acho que a música tá redondinha ali. Eu acho que não é uma música ultra inspirada ali, assim. Mas ela tem aquele refrão, né? Eileen, can't you see the songs you sing are scaring me, sabe? Tipo, uma coisa meio faz sentido, né? Dos anos 90 ser olhado, tipo, pô, essas músicas estão me deixando assustados mesmo, né? O que que tá acontecendo contigo? Mas, assim, falta, né? Agora, assim, eu gosto dessa música e ela vai ter uma parte final que ela chupinha completamente Alice in Chains, assim, uns 4 minutos ali, que é quase constrangedoramente copiando Alice in Chains, só não é constrangedor porque o Sebastian Bach canta igual o Sebastian Bach, e aí isso salva, eu não sei, mas é outro ponto fácil pro Skid Row, assim, se eu vou colocar aqui 4-1 pro Skid Row, e esse aqui é uma daqueles, se fosse um placar de basquete, foi aquele jogo que no intervalo você já sabia quem tinha ganhado, assim. Exatamente. Depois eu pro Extreme. Midnight Express, que pra mim é a melhor do disco, porque é instrumental, né? Então, tipo, isso pra mim é uma grande virtude. É super bonito instrumental. E contra ela vai Remains to Be Seen. Aí eu olhei e falei assim, Remains to Be Seen. Remains to Be Seen na versão pronta dela. Tipo, estou aguardando até agora a versão pronta dela, entende? Tipo, pra mim aqui é o meu primeiro ponto pro Extreme. Então pra mim também dou ponto pro Extreme, né? Essa daí que eu acho que é uma instrumentalzinha que soa como Extreme, por mais que seja despojada ainda, assim. Seja que é uma instrumental que termina com eles rindo, dá umas cavalgadas ali no violão, mas lembra aquele tom pastoral do Led Zeppelin, que para mim é o melhor Led Zeppelin é quando eles fazem isso, assim. O único Led Zeppelin que eu suporto, pra dizer dessa forma. Mas é bonita, o Nuno Sola fazendo seus malabarismos ali do jeito dele, que é legal, esse jeito dele de fazer, funciona. I Remain to Be Seen, eu não acho que é uma música ruim, não, assim, eu acho que ela é uma música mal terminada, como você falou, assim. Ela tem ideias legais, assim, eu tenho até cowbell na bateria, então um Aham. Skid Row meio levando nos riffs, assim. Aí é influência de Corrosion of Conformity bastante nos riffs dessa música, mas ela dá uma guinada, às vezes que ela lembra um Aerosmith meio velho, assim, lembra o Skid Row da fase clássica, talvez tentando levar o Aerosmith dos anos 70 para os anos 90, mas assim, aquilo não é nada, a música não é inspirada, sabe? Tipo, todos os acertos da sonoridade não fizeram uma música funcionar. É uma música que você nem lembra direito dela, como que ela é, né? Então, é isso pra mim. Acaba que foi um potencial desperdiçado essa música. Podia ter sido uma música muito boa. Voltando pro Extreme, Leave Me Alone. Pra mim, o título diz tudo, deixa solta. Deixa sozinha. Tipo, o título já é profético. E do outro lado do ringue vai ter Subhuman Race, que tem boas ideias, só que como é curta, se salva. Só que ela mesmo assim parece que tem mais do que o tempo que ela tem. Mas ok, pra mim aqui é ponto fácil do Skid Row também nessa jogada. É, Sublime Race é metalzona, né? Essa é, acho que é a música mais metal clássico. Não sei se dizer metal clássico, mas um metal que talvez uma música que poderia estar no Slave to the Grind como uma das piores do Slave to the Grind, mas que lembra um pouco aquela sonoridade. Até acho que elas tentam copiar aquela empolgação de uma Slave to the Grind e não conseguem, né? Aí tem uma letra que não envelheceu muito bem, né? Quando o Sebastian Bach fala que a hooker knows the feeling to get the way I've been, né? Não,
cai muito bem uma letra dessa hoje em dia. Aí tem umas horas que ele puxa meio de uns vocais meio Filipinho Selmo de novo, mas né? Solo parece que eles chamaram o Kirk Hammett pra gravar o solo, que é aquele solo de auá bem cara do Kirk Hammett. Agora, Leave Me Alone é. Aqui parece que tem uma parte meio Pearl Jam na música que não caiu direito, assim. A banda. Mas vou dizer que ela tem que poderia ser, se ela fosse, ela tem quase 5 minutos. Se ela tivesse uns 3 minutos ali, talvez ela conseguisse ser melhor ali, trabalhasse um pouquinho melhor o refrão dela. Porque ela tem mais potencial do que o disco estava mostrando até então, assim. Ela poderia ser uma música melhor que Hip Today, por exemplo. Mas ela não é, ela acaba não sendo porque a banda tá perdida, sem saber o que fazer direito. Então, pra mim, é outro ponto do Skid Row aqui, sem pensar muito. Como é que é? Deixa eu fechar aqui pra ti. Yes. Hum, aí, como é que é? Voltamos ao Extreme. A Como é gente que acabou de passar a metade do disco, né? é? Muito bizarro, Isso assim. vai ser, isso vai ser interessante, tá? Isso vai ser interessante porque a gente vai começar a falar, perdão, uma coisa do Skid Row. Aí, como é que é? No Respect. O disco, o título da música de novo diz tudo, entende? Eles não me respeitaram, eu também não vou respeitar eles, entende? Então não vou nem comentar essa música, tá? E do lado do Skid Row, a gente tem Frozen, e aí a minha marcação é chama a Elsa porque tem uma música decente aqui. Tipo, então, aqui já tá meu voto declarado pro Skid Row. Então, a No Respect é outra com o Mangini. A Leave Me Alone, a Hip Today, a Leave Me Alone e a No Respect são as três músicas que o Mangini canta no disco, assim. E a No Respect, o início é quase empolgante, assim, sabe? Tipo, porque pelo menos você já fala assim, o Mangini começa legal na bateria, mais uma vez aquela vez com o baixo conduzindo a melodia da música, o Nuno Bittencourt tentando. Aí você começa o Nuno Bittencourt tenta ser meio noventista ruidoso, né? Entendeu? Aquela coisa meio de guitarra dos anos 90 de fazer, usar efeitos e fazer uns ruídos ali. Mas assim, o problema é assim, o refrão é muito ruim dessa música e a guitarra é praticamente inexistente, assim. Aí o solo é legal. Lá no final do solo ele trabalha um riff hard setentista que já podia ter vindo antes da música, mas o refrão é muito ruim, então acaba ficando nisso. A Frozen é um groovezinho COC, basicamente ali, metal anos 90 puro, assim. É das melhores músicas do disco, eu concordo com você, assim, não é nada ultra inspirado, não é aquela música que você fala, puta, como o Skid Row não toca essa música ao vivo sempre, ou como o Sebastião Bach não trouxe. O Sebastião Bach até acho que canta, é uma das poucas que o Sebastião Bach chegou a cantar com alguma frequência na carreira solo dele. Mas, assim, pelo menos, assim, tá bem feita a música, sabe? Tipo, o Bob Rock fez os caras trabalharem os arranjos, fez os caras dar um acabamento pra música ficar legal assim. Tipo, ela podia ser um pouquinho mais curta, acho que quase 5 minutos é demais pra ela, mas é uma música é das melhores músicas do disco ali, então também não tem como não dar voto pro Skid Row nessa música. Ah, Então, marquei aqui. 6-2 nas minhas contas. Pra ti 6-2, pra mim 7-1. Brasil e Alemanha. Vamos lá, como é que é? Aí vem uma que tipo, trocadalhos, não. Extreme. Aqui sem querer querendo, eu tava brincando que assim, aqui é quase um duelo aqui, do momento trocadalho. Tem Evangelist. Evangelist, né? Evil Legal, o Evangelist, trocadilho é eles bom. colocam. E só. Tipo, parabéns pelo trocadilho, legal, bacana, não rendeu. E aí depois, do outro lado do ringue, tem Into Another, que pra mim é um momento que, assim, tipo, a partir ali de Subir Human Race, pra mim o disco dá uma melhorada legal, assim. Pra mim, tanto é que entra a Into Another que eu falo pra mim, pô, legal pra caramba essa música. Tipo, aí é uma coisa que tinha marcado, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, ah,
o que tá no lado B no disco do Skid Row seria muito mais legal se tivesse um lado A, entende? Tipo, tá mal organizado pelo que tem a oferecer o disco, assim. Então, aqui pra mim, outro gol fácil Skid Row. Então, pra mim não. Eu não gosto de Ain't You Another. A Ain't You Another é uma balada meio fraquinha, assim, perto deles. Acho que eles tentaram fazer uma balada com cara de Skid Row, assim, só que não é inspirada. Eu acho a música meio chata, sabe? Meio bobinha ali. Eu é uma música que não funciona pra mim. Na época eu já não tinha gostado dela, assim. Lembro do clipe e tal. Não foi. Não funcionou pra mim. Eu achei que é uma música que é muito lugar comum de Skid Row mal feito, eu achei. Assim, eu não gosto muito dela. A Evil Angelis, por outro lado, assim, eu acho que ela é ok. Anos 90, toda banda tem uma música nos anos 90 de bater em pastor de televisão, assim. Essa é a música do Extreme. Skid Row provavelmente deve ter alguma ali no Slave to the Grind. Mas assim, eu acho que eu gosto. O riff dela só meio dos anos 70, meio um Kashmir, assim, uma derivação em cima daquele clima de Kashmir setentista, assim, que pra esse disco é um alento, assim. Mas começa a mostrar um caminho que o Extreme podia ter seguido nessa música. Eu acho que até anterior, ali na hora que tem o riffzinho da parte final do No Respect, assim, que é do tipo, existia esse resgate de anos 70 nos anos 90. E o X-Wing podia ter ido pra esse lado, que era um lado que ia ser muito mais natural pro Nuno Bittencourt levar, assim, do que e copiar os noventismos do Pearl Jam e do Soundgarden. Sendo que o que essas bandas estavam fazendo era pegar o que era o hard rock dos anos 70 e dar agressividade, uma sujeira punk pra ir, a sujar ainda mais aquilo. Então, eu acho que vai ter até Cowbell na Evil Angelist ali no meio. Você vê assim, tipo. Sabe, a hora que eles podiam ter falado, olhado e falado, Black Crows era a referência que eles podiam ter tido, sabe? Essa música é a primeira vez que eu sinto do tipo, ó. Tem uma banda que chama Black Crows fazendo sucesso, pode ser que a gente vá nela, assim, se a gente tentar procurar as coisas que eles estão fazendo, pode ser que a gente tenha muito mais sucesso do que procurar referência no Soundgarden. Então eu acabo gostando mais dela do que da Ain't You Another, assim. Então o meu voto vai pra ela. Então ficou 6-3 na minha contagem agora. E é muito engraçado, quer dizer como é que é. É uma banda tão relevante que agora, quando o Zé Pereira vai remontar uma banda pra ter depois do Aerosmith, ele chama as cabeças do Black Rose, tipo, faz que o Fumaça lá, tipo, me dá os dois da praça aí que estão sem banda. É, parece que o disco ao vivo do Black Crowes, gravado no Greek Theater, foi liberado pro stream, que parecia que não tava antes, pelo que tinham falado. Eu Jimmy vi Page. alguma Ah, notícia desse tipo, assim, com a o Jimmy Page. participação do Jimmy Page. Que foi o momento como é que é, a velha guarda abençoa a nova guarda. Uhum. Aí pra mim depois. Décima música! Olha, pô. Mas depois vem Shadowboxing, não é porque fala, tem uma expressão de fazer a sombra do boxing, mas tipo, pra mim demora um pouco, mas tem bons momentos, mas talvez seja o que vai me lembrar o melhor do Extreme. E na comparação com ela, a gente vai ter como é que é Face Against My Soul, que aqui fica uma competição complicada, porque para mim foram três músicas decentes do Skid Row na sequência. E que isso pra mim deveria estar no lado A, entende? Ela é penalizada por não estar no lado A. Então, assim, eu acho que é uma competição complicada, porque a Shadowboxing pra mim funciona. Talvez no momento que eu voltar e dizer assim: oi, isso aqui é a banda chamada Extreme. Ahn, e em compensação, Face Against My Soul é uma música legal também. Aqui eu acho que eu dou um voto pro. Aqui eu acho que eu dou um voto pro Extreme. Já tava. Fazia tempo que eu não dava voto pra eles, então aqui eu vou pro Extreme. Então, pra mim, esse é um voto, talvez o primeiro voto fácil no Extreme que eu dou, assim, porque eu não gosto muito da Face Against My Soul. É engraçado que você fala que essa reta final pra você é decente, pra mim essa reta final pra mim é meio cansativa do Uhum. Superman Race, talvez pela sonoridade dele ser aquela coisa secona. Eu acho assim, a Face Against My Soul, de novo, aquela rifada de Corrosion of Conformity, sabe? Parece que, tipo, pô, apresenta algo além disso daí pra mim. Baixo conduz, assim, eu acho que a ponte dela é sem graça, assim, mas o refrão é legalzinho até. Eu acho que é uma música ok, mas que não é nada demais, assim, a Face Against My Soul. Esquecível dentro da coisa ali.
Ela vem pra tentar dar mais um levantar o ânimo depois de uma baladinha que eu também acho meio esquecível. A Shadowboxing pra mim é a melhor música do disco do Waiting for the Punchline. Sim, ela é uma das três boas músicas que eu acho desse disco, mas eu acho a melhor música do disco. E aí tem coisas, me lembra Black Crowes, me lembra até Blind Melon de vez em quando, e é aquela coisa de você pegar a semi-balada dos anos 70, sabe? Tipo, necessariamente, sabe? Tipo uma balada, mas tem aquela pegada meio de balada, assim. Então é o melhor refrão do disco, da música, tem um riff animado antes do solo. Assim, a música podia ser melhor ainda se a banda tivesse trabalhado legal, mas eu acho que acabou ficando uma música boa, mesmo com esses problemas. Assim, ajuda essa música de 4 minutos e meio só também, que não dá tempo deles se perderem. Mas eles podiam ter ficado. Podia ser uma música, tipo, clássica do Extreme, daquelas que eles iam estar tocando até hoje. Mas eles se perderam, não conseguiram entregar essa música. Mas aí meu voto vai para o Extreme. E aí a gente chega num momento que fica 6-4 o placar pra mim, que eu não imaginava que isso fosse acontecer. Ah, não, pra mim fica. Mas aqui. Vai. Não, eu só ia falar que se fosse um jogo de basquete, esse seria aquele jogo de basquete que seria uns 20 pontos que o Extreme ganha pela primeira vez, assim. Um turbo. Daí o Extreme vem com Unconditionally, que eu coloquei a minha anotação aqui eu cansei, foi mal, que foi o momento que eu fui ouvir outras coisas para tipo assim, cara, é a mesma banda, não se perde, é a mesma banda não se perde que a banda joga contra. Só que em compensação, para mim, esse é um voto difícil por problemas opostos. Pra mim, Medicine Jar é aquela história, volta às invenções, volta os problemas, entende? Tipo assim, voltou ex-invencionista e voltou, como é que é, Diniz assumiu o time e fez uma música, entende? Tipo assim, pra mim é uma que se eu pudesse me abster do voto, eu ia me abster, entende? Então, Sim, as é, duas são essa, terríveis. essa é que eu falo, as duas são ruins, mas o meu voto é de protesto no Skid Row nessa música, assim. É, não. Que, assim, pra mim continua, a Medicine Jar continua nessa coisa do skate row cansativo, sabe? Tipo, de novo, tentando entrar naquele groove meio chupinhado de CLC. Hum, não é das músicas mais inspiradas, mas eu gosto, até acho ela melhor que a Face Against My Soul, se vai perguntar ali. Tem um solo quase em dueto, não sei se o solo tá em dueto ou se tá só duplicado ali, mas acho que tá em dueto. E assim, mas ela é também esquecível pra caramba. Agora, Unconditional, ele tem um problema dela ali pra mim, que ela parece que vai ficar uma música boa. Assim. Ela tem um início meio acústico dela, que parece que pode ser mais uma acústica meio pastoral, cara de Led Zeppelin. Mas o refrão dela é tão ruim, mas tão ruim assim. E é, tipo, estraga a música, sabe? E aí fala, é difícil de chegar nos 5 minutos da música. Ela tem até na parte do solo, é até okzinho, o solo é o Nuno sola como um Guitar Hero que ele é, de fato, o solo da música é bom. Tem uma parte um pouquinho antes do solo que dá uma subida que é legal, mas volta pro refrão, e o refrão é ruim demais, assim, o refrão eu acho o refrão lamentável dessa música, então meu voto acabou indo pro Skid Row como protesto, assim. Mas são duas músicas completamente esquecíveis. Deixa eu ver se eu não errei aqui, como é que é? Tu O tem. meu tá 7-4. ah, E aí esse 7-4 é a definição, né, que o Skid Row ganhou, que são 13 músicas, o Skid Row fez o 7. ó, Mas esse aqui seria aquele jogo de basquete, se fosse um jogo de basquete, esse aqui seria aquele jogo de basquete que nenhum time fez 60 pontos. tá, tu vai botar, então, 7 eu marquei errado aqui. Não sei, é isso aí. Isso, errando uma soma besta, parabéns. Daí, pra mim, onde quase acaba o Extreme, Waiting for the Punchline. Não, na verdade agora vem no disco, na versão nacional, vem a Fairweather Faith nessa hora. Porque a Waiting for the Punchline vem depois Depois. dela, assim. E é ela contra a Breaking Down nessa hora, assim. Então Hum, você vai repensar o seu conceito ali, se isso mudaria seu voto. não muda, não muda. Porque eu ainda vou dar voto pro Skid Row. Então. Assim, a Fairweather Faith eu acho que é a música mais extreme do disco, sabe? Dos 13. E até faz sentido dentro do contexto do que eles tentaram te passar com Waiting for the Punchline. Tipo, colocar uma música que parece que é extreme não fazia sentido, assim.
Ela tem uma pegada meio Black Crowes ali, assim. Ela tem um jeito meio funkeado, assim. Não é um refrão lá muito inspirado, mas tem os backings do Nuno, a contraposição dos backings do Nuno com o vocal do Gershoni. É o que a gente tá acostumado a ver do Extreme ali. Ela seria um B-side do Pornografite, sabe? Que não faz. Não entraria no Pornografite, mas seria um bom B-side pro Pornografite. Aqui acabou ficando como faixa bônus do disco. Na verdade, não foi faixa bônus, ela só não saiu nos Estados Unidos, porque ela saiu no mundo inteiro. Inclusive, na versão nacional, ela sai com uma faixa 12, e depois dela que vai vir a Waiting for the Punchline sem créditos, que no mundo inteiro a Waiting for the Punchline não tem crédito, ela sai escondida na última faixa do disco. Então, Vamos brincar com a mídia? Vamos! é Como é isso, que a gente pode assim. fazer isso? Ah, como é que é? Espere pelo fim da piada, espere pelo fim da sacada. Ah, que legal, vamos esperar pelo fim da sacada. E, tipo, não, Aí agora Breaking Down é uma balada boa do Skid Row. É uma balada com cara de. É uma balada que podia ser uma música do Pearl Jam. Várias vezes eu consigo ouvir essa música e pensar no Ed Vedder cantando essa música e não ia ficar deslocado. Mas é uma música boa, assim. O mas o Sebastião Bach não canta igual o Ed Vedder, que aí é o grande mérito da música. O Sebastião Bach canta como o Sebastião Bach sem precisar daquela potência de voz do Sebastian Bach, mas interpretando como Sebastian Bach, dentro da voz dele, dentro do estilo dele. Então funciona, eu acho uma balada bonita, assim, eu gosto da letra dela também, então acho que é um voto que... É um voto fácil que eu dou pro Skid Row, mas assim, não é... É um jogo de algum nível mais elevado ela contra Fairweather Faith. E aí já fica 8-4, já vem meio que uma goleada de novo, assim. exatamente. E daí a gente vai, como é que é pra final? Waiting for the Punchline, pra mim, é uma das poucas que está se salvando. Uhum. Versus Iron Will, que pra mim tem uma coisa que é sintomático, assim, no Skid Row. Que é engraçado quando as invenções funcionam justo na última música. Então, tipo, aquele emoji do tiozinho com as mãos pro alto, tipo, isso explica muita coisa, entende? Uhum. Então, pra mim aqui é complicado porque, tipo, tá, ok, a música é melhor, mas aqui eu acho que eu dou um voto pro Extreme. Aqui eu dou um voto pro É, Extreme. essa é para mim é o voto mais difícil do disco, assim, diria. Não porque são duas grandes músicas, mas porque são duas músicas que eu gosto, assim. Eu quero dar o voto pro Skid Row nessa daí, só porque o Skid Row, de protesto, porque você deixou sua faixa título, que é uma das melhores músicas do disco, escondido no negócio. Imagina, você compra o disco, se eu tivesse meu CDzinho, era possível que eu tivesse parado antes dela, assim. E não ter demorado pra ouvir algumas audições, se é que eu teria chegado até o final do disco dentro do sacrifício que é ouvir esse disco inteiro. Os 65 minutos desse disco. Mas é uma música boa, assim. Talvez essa tenha sido a única música que o Extreme conseguiu fazer o que ele se propôs, que foi pegar a sonoridade grunge e adaptar pra sonoridade dele. Acho que é a única música do Extreme que isso funcionou. Tem um groove típico do Extreme, mas que traz uma sonoridade meio Soundgarden pro meio dela, sem descaracterizar o que o Extreme é. Então foi a única que funcionou. Mas a Iron Will parece um Aerosmith pesadaço, assim, não? Aí aquela coisa que eles tentaram fazer mais cedo que não funcionou tão bem, aqui funciona muito bem na Iron Will, apesar de ter uma palhaçada também no final da Iron Will, escondida ali, né? Tipo, fica uns 2 minutos de silêncio. A música tá dizendo que tem 7:43, mas na verdade já tem 4 minutos e meio só. Tem 2 minutos de silêncio, até tem uma palhaçadinha no final. Mas o único ponto negativo que Iron Will tem é essas puxadinhas meio Filipinho Selmo que o Sebastião Bach tenta dar de vez em quando. Nada que estraga a música é boa também, assim, então acho que é uma música legal. Fica. Meu voto vai pro Skid Row, assim, mas foi uma batalha. Esse foi um voto meio difícil de dar, assim. Então, no final, pra mim, ficou 9-4 pro Skid Row, que foi. É engraçado porque assim, o meu ficou 10-3 pro Skid Row. Então não fica muito longe, não.
Mas eu acho que funciona para mostrar exatamente qual que é a diferença dos discos, né? Do que a gente acha no geral dos discos, que é o Extreme tentando fazer uma coisa que deu errado, uma experiência que deu errado, e o Skid Row podia ter dado certo se tivesse trabalhado melhor, assim, é um disco que talvez, assim, engraçado, a masterização dos dois discos foram feitos por dois gênios, né? Foi o Bob Ludwig que masterizou o Extreme e foi o George Marino que masterizou o Skid Row, Perfect né? Sound. Então você vê que a coisa é. Nenhum dos dois conseguiu salvar a sonoridade da gravação, da mixagem, né? Então, talvez eles tenham ido pra cima. Agora são dois discos que fracassaram, né? Se você pensar assim, tipo, o Skid Row vinha do primeiro disco que foi 5 vezes platina, o segundo disco, o Slave to the Grind, estreou em primeiro lugar na Billboard, e foi 2 vezes platina, e esse disco não chegou a ganhar disco de ouro nos Estados Unidos. O máximo que ele chegou foi na posição 35 na Billboard. O Extreme, tinha o Pornografite foi 2 vezes platina, o Three Sides Travel Story foi só disco de ouro, mas os dois bateram em 10º lugar na Billboard. Só que esse disco chegou em 40º lugar da Billboard e desapareceu logo, assim. Por isso, o único lugar onde esses dois discos funcionaram foi no Japão, onde os dois conseguiram disco de ouro. Pro Skid Row foi um disco de ouro que veio meio que em decadência, porque o primeiro é platina no Japão, o segundo foi o ouro no Japão. E pro Extreme igualou o resultado do Three Sides to Every Story, que os dois foram ouro. E estranhamente, o Pornografite não foi nem disco de ouro no Japão. No Reino Unido, que era um mercado que o Skid Row nunca se deu tão bem assim, foi o 8º lugar e não ganhou nada também, mas era um lugar onde o Skid Row foi só disco de ouro e disco de prata, discos anteriores. Agora, o Extreme era uma banda que era bem querida no Reino Unido e não foi bem também. Ele conseguiu só o 10º lugar no Reino Unido, mas os discos anteriores ele tinha conseguido platina e disco de ouro. Inclusive, o Three Sides to Every Story chegou a ser número 2 da Billboard, da parada britânica. Então, assim, foram discos que não ressonaram com os anos 90 ali. A fanbase americana abandonou completamente. Não ficou, as bandas acabaram depois desse disco, basicamente. Skid Row não acabou exatamente, porque Skid Row vai arranjar um outro vocalista e vai continuar, mas vai ter basicamente implodido. O Extreme efetivamente termina, vai voltar só uns 10 anos depois. Como é que diz assim? Discos tão bons que as bandas racham ou acabam. Esse é o calibre de cada um dos discos. É, assim, o disco, eu acho que o disco é mais simbólico de que não existia futuro para essas bandas nessa época do que os discos acabam com as bandas. Assim. Acho que o Extreme fala do tipo, o Nuno Bittencourt meio fala, se eu tiver que fazer isso, não vale a pena. E o Skid Row já tava implodindo antes, né? Esse disco só precipita essa implosão. Não sei se precipita, é só mais uma pedra que caiu antes da banda desmontar o castelo inteiro, assim, de uma vez. Mas, assim, dois discos esquecíveis dos anos 90 ali, assim. Quando a gente pensou esse conceito de falar, a gente pensou no Balance também, colocar nos anos 90, nessa problema da farofa, mas o Balance é um disco bom, assim, né? Então, é um disco que, se a gente for falar dele, ele merece um episódio próprio, um comentário, porque foi um disco que o Van Halen conseguiu. Eu, Entender. pelo menos, acho isso, que é um disco que o Van Halen conseguiu. Não, o Van Halen não soa, ele consegue incorporar um quê de anos 90 pro que o Van Halen já estava fazendo com o Sammy Hagar. Assim. Então, acho que ele não fica tão longe. Então, o disco é muito bom. Ele dá uma cara mais séria, um disco mais. O Ed Van Halen tá sóbrio, né? Gravando o disco inteiro, diz ele, mas parecia sóbrio, pelo menos nas imagens. Mas não soa tão longe do que o Van Halen soava, apesar de soar como anos 90 o disco. E que eu acho que é um pouco diferente disso daí. O Van Halen não tenta copiar ninguém nesse disco. O Van Exatamente. Halen Aí tá o segredo. soa como o Van Halen do funk, mas mais anos 90 do que o funk já era, assim. Temos um placar, temos a célula de votação para você que viu no YouTube, como é que é? Auditoria, voto impresso com os meus erros. Mas como é que é? Ouvimos o disco para que você não escute. Se você for ouvir, escute por sua conta e risco, entende? Eu Ajuda, acho que o ajuda o disco do pequeno Skid Row é produtor. um disco que. Acho que o disco do Skid Row é um disco que dá pra tentar.
Sim, vai ter muito noventismo ali que vai encher um pouco o saco, mas dá pra tentar. O do Extreme. É Não. engraçado, eu procurei resenhas, assim, eu vi muita gente falando bem do Extreme. Inclusive, a crítica foi mais elogiosa ao Extreme na época do que ao Skid Row. Eu acho que é porque o Extreme na segunda, nessa metade final, o Extreme dessa guinada mais Led Zeppeliniana e faz com que as pessoas peguem mais, enquanto o Skid Row vai pra essa coisa mais do metal do COC, que não é uma coisa que a crítica tem abraçado. Faz sentido, faz sentido. Panterismos e Exatamente. ciocismos que não era uma coisa que a mídia meio que é metalzão, burro, né? Enquanto o Extreme na segunda metade vai puxar para um Black Rose, um Blind Melon, de certa forma. O Blind Melon é uma banda bem subestimada dessa época Heróico. por causa dos clipes, mas eu acho que os discos são bem legais deles, assim. É isso então. Como é que é? Fechamos e como é que diz assim? Não esqueça de assinar solada.com.br, nossa newsletter, sempre sábado de manhã, pão quente pão quente na sua caixa de correio. Como é que diz um amigo nosso esses dias? A única razão para eu abrir meu e-mail no sábado de manhã é para ler o Solada. Obrigado, Rodrigo Lempe, creditado ao amigo que faz o meio-campo. Então, assim, como é que é? Sempre, como é que é? Se as bandas deixarem anunciarem coisas até sexta, sai na sexta. Se as bandas fizerem presepada no sábado, a gente só coloca na semana que vem. É isso. É, nossa, a gente consegue fechar normalmente quase meia-noite de sexta para sábado, né? Como é que é? Isto é Dia de para, regra. como é que é? Isto é para você, Halloween. Confirme as coisas na sexta, não no sábado. No sábado ninguém lê. É só É nós, entende? isso. Só nós que vamos fazer isso no sábado, tá? Mas é isso, pessoal. Brigadão, brigadão e até a semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem.